queridos alunos do 6º ano B da Escola Olímpia. Tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 13 de maio, vocês assistiram pelo Centro de Mídias de São Paulo uma videoaula que falava sobre operações com números naturais, né? No fim dessa videoaula, então, eles chegam às expressões numéricas, tá bom? Utilizando, então, várias operações, como adição, subtração, multiplicação, potenciação, e eu vou explicar uma coisinha a mais, que é a radiciação aqui para vocês, tá bom? Eu já tinha uma aula preparada sobre expressões numéricas, vou disponibilizar aqui essa aula para vocês, tá? Assim como também, não se preocupe, vou disponibilizar uma aula sobre radiciação, tá? Que é o cálculo aqui da raiz quadrada, tá bom? Para que vocês consigam entender as expressões numéricas. Então, antes dessa videoaula, assistam a videoaula sobre radiciação. Vai ser necessário. Então, aqui você tem que saber muito bem as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão com números naturais, também a potenciação e a radiciação, ok? Então, se você não está bem nesses assuntos ainda, vocês precisam voltar nas videoaulas anteriores e rever esse assunto, importantíssimo para poder entender as expressões numéricas, ok? Depois dessa atividade, façam os exercícios que estão aí no link do Google Forms. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no WhatsApp. Um beijo da Pri e até mais! Nas expressões numéricas, o ideal é que eu tivesse aqui uma lousa, mas eu não tenho lousa em casa. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou deixar uma outra videoaula, tá? Com o link do YouTube, para vocês também tirarem dúvidas, tudo em relação às expressões numéricas, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe um exemplo, tá, de um probleminha onde a gente pode montar expressões numéricas envolvendo os números naturais. E como eu vou resolver esse probleminha, então? Então, olha o que eu tenho aqui. Álvaro começou a preencher um álbum de figurinhas. Sabe aqueles álbuns de figurinhas da Copa? Né? É um tipo daqueles álbuns, tá? No primeiro dia, ele ganhou de seu avô 8 figurinhas, tá? Então, no primeiro dia, ele ganhou 8 figurinhas. Depois, ele ganhou de cada um de seus 3 tios 5 figurinhas. Então, ele ganhou, né, de seus 3 tios, então, ó, ele ganhou de cada tio, então são 3 tios, 5 figurinhas de cada um. No dia seguinte, um amigo seu que tinha 18 figurinhas resolveu dar-lhe a metade. Tá? Então, um amigo deu-lhe a metade, que era metade de 18 figurinhas. Finalmente, após ganhar tantas figurinhas, o que ele fez? Ele deu 7 figurinhas para o seu irmão mais novo. Com isso, com quantas figurinhas Álvaro ficou? Então, esse probleminha pode ser colocado na forma de expressão, tá? Então, como que eu monto isso? Então, olha só. Ele ganhou 8 figurinhas. Então, ó, representei as 8 figurinhas aqui. Mas, no segundo dia, ele ganhou de cada tio, são no total 3 tios, de cada um ele ganhou 5 figurinhas. Então, para saber o total de figurinhas que ele ganhou do tio, eu tenho que pegar 3 vezes o 5. Mas, depois, o que aconteceu? Ele ganhou a metade de 18, né? Porque, ó, no dia seguinte, um amigo deu a metade das 18 figurinhas que ele tinha. Ou seja, vai ter que pegar o 18 e dividir por 2. E, como ele estava com bastante figurinhas, ao final disso, ele deu 7 para o irmão. Então, eu vou tirar 7. Então, a gente consegue, através desse probleminha, montar essa expressão. 8 mais 3 vezes 5, mais 18 dividido por 2, menos 7. Só que eu não posso chegar aqui e resolver de qualquer jeito, tá? Existem regras para se resolverem expressões numéricas. Bom, no nosso dia a dia, nós temos muitas regras. Então,
Na matemática, existem regras, então, para resolver essas expressões, assim como no nosso dia a dia. Por exemplo, quando, né, você vai lavar a louça, você coloca regras, né? Eu vou lavar primeiro os copos, depois eu lavo os talheres, depois eu lavo os pratos, assim por diante. Quando você entra num ônibus coletivo, você tem algumas regras que têm que ser seguidas. Então, você tem que dar, os assentos são prioritários para gestantes, mulheres com crianças de colo, idosos. Então, no nosso dia a dia, nós temos várias regras. Na matemática não é diferente. Nós temos regras também, tá? Para se resolver essas expressões, tá bom? Então, seguindo aqui, ó. Bom, continuando aqui, então, nós temos... Deixa eu tirar essa... Então, continuando aqui, nós temos essa expressão, tá? Que foi montada ali atrás, lembra das figurinhas? Ele ganhou 8. Aí, ele ganhou mais 5 figurinhas de cada tio, são 3 tios. Ele ganhou a metade de 18 figurinhas do amigo e deu 7 desse total. Então, para a resolução, nós devemos ter em mente que, primeiro, a gente deve determinar quantas figurinhas o Álvaro ganhou dos seus tios e de seu amigo. Com isso, a gente precisa resolver primeiro a multiplicação e a divisão. Então, ó. Então, olha aqui. Eu vou resolver primeiro o quanto ele ganhou dos tios, que é 3 vezes 5, e resolver também, depois de resolver 3 vezes 5, o quanto ele ganhou do seu amigo, que é 18 dividido por 2. Então, como que vai ficar isso? Ó, eu vou repetir o 8 e o mais. E nós vamos resolver o 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, eu coloco na linha de baixo, ó. Expressão a gente sempre vai resolvendo para baixo, tá? Aqui, 18 dividido por 2 vai dar 9. E o repete na linha de baixo o menos 7, tá? Bom, agora, o que nós vamos precisar determinar? A quantidade total de figurinhas que o Álvaro recebeu, que ele ganhou. Então, o total que ele ganhou. A gente vai efetuar essas adições aqui, ó. 8 mais 15 mais 9, tá? Eu vou continuar aqui no outro slide. Então, vamos lá. Determinar agora o total de figurinhas recebidas pelo Álvaro, realizando as adições. Então, ó, eu faço 8 mais 15 mais 9. Somando 8 com 15 e 9 vai dar 32. E depois ele não deu 7 dessas figurinhas, o que eu faço então? Eu tenho que subtrair 7 de 32, que vai dar 25. Nesse terceiro aqui, ó, eu coloquei toda a expressão. Então, primeiro a gente resolveu 3 vezes 5, que deu 15. 18 dividido por 2, que deu 9. O 8 a gente baixou, né, abaixou na linha de baixo e o 7 copiou na linha de baixo. Depois eu resolvi as adições, ó. 8 mais 15 mais 9, que deu 32, e copio o menos 7 na linha de baixo. 32 menos 7 vai dar 25, ou seja, o Álvaro ficou com 25 figurinhas. Então, o que a gente pode observar por esse exemplo? Tá? Primeiro passo, o que nós devemos resolver? Multiplicações e divisões primeiro, na ordem que aparece. Se a multiplicação aparecer primeiro, você resolve a multiplicação. Se a divisão aparecer primeiro, você resolve a divisão. Como no exercício anterior apareceu a multiplicação primeiro, que era a quantidade de figurinhas que os tios deram, então primeiro resolve a multiplicação. Segundo, depois você vai resolver as adições e as subtrações também na ordem que aparece. Se aparecer primeiro a adição, resolve primeiro a adição. Tá? Se aparecer primeiro a subtração, resolve primeiro a subtração. Agora, se houver necessidade de efetuar outros cálculos, primeiro, como adição e subtração, essa adição e essa subtração tem que estar entre parênteses, tá? Depois nós temos outro sinal de associação, que é o colchetes, e a chaves, tá? Então, esses sinais de associação, eles determinam qual operação deve ser resolvida primeiro. Então, em expressões que aparecem sinais de associação, primeiro se começa resolvendo os sinais de associação. Depois, tá? Dentro desses sinais de associações, eu tenho que respeitar essas ordens aqui, tá?
e depois eu resolvo as operações que estão fora dos parênteses, dos colchetes e das chaves, tá? Então, ó, primeiro resolve as operações que estão no parênteses, depois resolve as operações que estão no colchetes e depois resolve as operações que estão entre chaves. Eu trouxe exemplo para mostrar, para ficar mais claro, ó. Então, olha o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele não tem sinal de associação. Não tem parênteses, não tem colchetes, não tem chaves. Então, eu vou olhar na expressão quais são as operações que aparecem. Então, eu tenho uma subtração, uma adição e outra subtração. Se a gente relembrar a ordem da subtração e da adição, é a ordem que aparece. Então, quem aparece primeiro? 48 menos 12. Então, eu vou resolver isso. 48 menos 12 vai dar 36. O mais 23 e o menos 14 eu vou copiar na linha de baixo, tá? Agora, nós temos na linha de baixo, então, adição e subtração. Quem eu resolvo primeiro? Como é adição e subtração, resolve na ordem que aparece. Aparece primeiro a adição, então eu resolvo essa adição primeiro. 36 mais o 23. 36 mais 23 vai dar 59, então eu coloco na linha de baixo. E copio o menos 14 também na linha de baixo, porque eu tenho que subtrair o 14 ainda, tá? Somente sobrou agora o 59 menos 14, que vai dar 45. Outro exemplo, agora esse aqui é um pouquinho maior. Esse exemplo, ele traz os 3 sinais de associação. Parênteses, ó, colchetes e as chaves, tá? Professora, mas tem muitas operações, tem multiplicação, tem adição, tem outra multiplicação, uma subtração, multiplicação, adição e divisão. A determinação a regra é, resolva primeiro o que está entre parênteses. Por isso que eu coloquei ele destacado aqui, ó. Eu vou resolver primeiro a operação que vier entre parênteses, que é o 2 mais 3. O que eu faço com os demais que estão aqui em preto, ó? Eu somente vou repetir na linha de baixo. Eu vou copiar, então eu vou copiar na linha de baixo o 10. Lembra que eu falei que agora a multiplicação a gente vai colocar como pontinho, tá? Não é o x. Esse ponto aqui é da multiplicação. Vezes, abre as chaves, copia o 32, copia o mais 2, o vezes, o colchete, o 15 e o menos 3. Copiou até aí e parou, tá? Por quê? Tá? Você copia até o menos 3 vezes, ó. Porque agora eu tenho que resolver quanto é 2 mais 3. Porque esse 2 mais 3 está entre parênteses. E 2 mais 3, ó, é 5. Então eu coloco o 5, que é o resultado, na linha de baixo. Fecho o colchete e vou copiar dividido por 7 colchetes, isso é igual. Então, a gente resolve primeiro o que está entre parênteses e copia as demais operações, tá? Bom, como eu já resolvi o que está entre parênteses, você não tem parênteses mais, ó. Já eliminou. Agora, eu fiquei com o colchete, tá? Então, vamos olhar dentro do colchetes. No colchetes, agora, eu tenho 2 operações. Subtração e multiplicação. Como são 2 operações, a gente tem que seguir a ordem das operações, tá? E a ordem das operações é que você resolva primeiro a multiplicação e depois a subtração. Se você vier aqui e resolver 15 menos 3, vai ficar errado. Não pode. Porque dentro desse colchete eu vou resolver primeiro a multiplicação, porque é a regra, tá? Então, o que eu vou fazer com os demais? Ó, copiar na linha de baixo, ó. Inclusive, eu copiei o colchetes, o 15, o menos. Agora eu vou resolver 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. Fecho o colchetes, dividido por 7, as chaves e o igual. Ainda tem operação dentro do colchetes, que é 15 menos 15. Então eu tenho que resolver isso primeiro. 15 menos 15 vai dar 0. O que eu faço com os demais? Copio na linha de baixo, tá? E 15 menos 15, ó, deu 0. Copio dividido por 7, as chaves e o igual. O que acontece agora? Eu tenho que resolver o que está dentro das chaves.
Então, eu vou olhar as operações que temos dentro das chaves, que é adição, multiplicação e divisão. Pela regra das operações, primeiro é a multiplicação e a divisão na ordem que aparece. Como aparece primeiro a multiplicação, depois a divisão, primeiro eu resolvo a multiplicação. O que eu faço com os demais? Copio na linha de baixo. E 2 vezes 0 é 0, tá? Aqui, ó, o resultado. Copio dividido por 7, fecho as chaves e o igual. Ainda tem operação dentro das chaves. Qual operação você tem? Adição e divisão. Então, agora, nós temos que resolver a divisão. Então, eu copio o 10, copio vezes as chaves, o 32 e o mais. E vou resolver. 0 dividido por 7 é 0. Tá aqui o resultado. Ó. Ainda tenho a operação de adição dentro das chaves. Então, nós temos que resolver isso primeiro. Tá? Continua resolvendo dentro da chave. Só que agora sobrou só a adição. Você resolve. 32 mais 0 dá 32. E repete o 10 e o vezes. Agora sobrou somente 10 vezes 32. E 10 vezes 32 dá 320. Ok? Então, continuando. De forma geral, então, nós sempre vamos seguir essas regras. Primeiro, resolve o que está entre parênteses. Depois, o que está dentro dos colchetes. E, por último, o que estão dentro das chaves, tá? Se tiver mais operações fora das chaves, fora desses sinais de associação, elas devem ser resolvidas por último, tá? Tá. Resolveu dentro do parênteses do colchete das chaves? Nós temos que seguir ainda a seguinte regra das operações. Além da multiplicação, da divisão, da adição e da subtração, nós podemos ter ainda, dentro das expressões, potenciação e radiciação, tá? Se você tiver potenciação e radiciação, tem que resolvê-las primeiro, para depois resolver multiplicação e divisão, e para depois resolver adição e subtração. Então, o primeiro passo é resolver a potenciação e a radiciação na ordem que aparece. Segundo, resolver multiplicação e divisão na ordem que aparece. E, por último, a adição e subtração na ordem que aparece. Eu trouxe exemplo, tá? Então, vamos resolver essa expressão aqui, ó. 23 menos, abre as chaves, abre o colchete e abre o parênteses. 5 ao quadrado, mais 2, fecha o colchete, dividido pela raiz quadrada de 9, fecha o colchetes aqui, mais 12, fecha as chaves. Olhando nessa expressão, nós temos 3 sinais de associação. Parênteses, colchetes e chaves. E olha a regrinha. O que a gente deve resolver primeiro? O que está entre parênteses. Os demais números e sinais de associação eu copio na linha de baixo. Então, primeiro eu vou resolver o que está entre parênteses, tá? Então, é aqui, ó. 5 ao quadrado mais 2. Então, eu tenho que olhar quais são as operações que estão dentro do parênteses. Quais são as operações que estão dentro do parênteses? Potenciação e adição. Pela regra, quem resolvemos primeiro? Potenciação, para depois resolver a adição. Então, vamos lá. Resolvendo essa potenciação, 5 ao quadrado, que vai ficar 5 vezes 5, vai dar 25, ó. E repete o mais 2. Repete todos os demais números, ó. Dividido, raiz quadrada de 9, mais 12, tá bom? Ainda temos operações entre parênteses. Então, nós temos que terminar essa operação entre parênteses, que é 25 mais 2. 25 mais 2 vai dar 27. O que eu faço com os demais? Copio na linha de baixo, ó. Raiz quadrada de 9 mais 12 e fecha as chaves. Agora, eu tenho que resolver a radiciação que está entre os colchetes. Por quê? Próximo passo, depois do parênteses, é resolver o colchetes. Eu tenho que olhar quais são as operações que nós temos nos colchetes, que é a divisão e a radiciação. Olha a regrinha. Primeiro resolve potenciação ou radiciação, para depois resolver multiplicação e divisão. Então, primeiro eu tenho que resolver a raiz quadrada de 9. O que eu faço com os demais? Copio na linha de baixo, ó. 23 menos chaves, colchetes, 27 dividido e vou resolver a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Fecha o colchete, mais 12
e fecha chaves. Ainda tenho a operação de divisão nos colchetes, então tem que resolvê-la primeiro e copio as demais. Ó, 23 menos, e vou resolver 27 dividido por 3, ó, é 9. Copio mais 12 e fecha chaves. Agora eu resolvo o que está entre chaves. 9 mais 12, que vai dar 21. Já eliminei as chaves. Ficou 23 menos 21, que vai dar 2. Então, o resultado dessa expressão é 2, tá? Agora eu trouxe mais um exemplo. Qual é o resultado dessa expressão aqui? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu tenho que começar resolvendo pela regra, pelo parênteses. O que eu faço com os demais? Copio na linha de baixo. Professora, resolveu raiz quadrada de 400 aqui e ela não está entre parênteses. Nesse caso, a raiz quadrada de 400 foi resolvida porque não interfere nada ao resultado do que está entre parênteses. Nesses casos, você pode resolver a raiz quadrada antes, tá? Não tem problema, tá bom? Então, o que tem que ser resolvido aqui primeiro? O 10 menos 1, que vai dar 9. E repetir o 6, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 9 mais 6. O 9 mais 6 veio do resultado de 10 menos 1, que dá 9, mais 6, e eu copio o restante, ó, tá? A raiz quadrada de 400 já foi resolvida porque não interfere em nada do resultado do parênteses. Bom, agora eu resolvo o quê? O 9 mais 6, porque eu continuo resolvendo o que está entre parênteses. Então, repete o 65, menos as chaves, o 30, o menos, o 20, que é da raiz quadrada de 400. Vamos lá, quanto que é 9 mais 6? 15, tá? Então, deu 15 aqui, ó. Mais 1, fecha o colchete e fecha as chaves. Agora, eu tenho que resolver o que está entre colchetes. Dentro dos colchetes, eu tenho subtração e adição. Resolve na ordem que aparece. Então, eu faço 20 menos 15, que vai dar 5. Repete o mais 1 e repete todos os demais números da expressão, ó. Dentro do colchetes, o que eu tenho agora? 5 mais 1. 5 mais 1 vai dar 6. Repete os demais, ó. Agora sobrou o que está entre chaves, que é 30 menos 6, que vai dar 24. E eu faço 65 menos 24, que vai dar 41. Então, essa é a resposta da expressão. Nós temos a próxima expressão, tá? Então, nós temos que olhar os sinais de associação. Aqui, nesse caso, eu tenho parênteses aqui e parênteses aqui. Nós podemos resolver os dois ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou repetir o 38, o menos, o 20, o 22, tá? Aqui, ó. E vou resolver a raiz quadrada de 25. Porque entre raiz e adição, eu resolvo a raiz primeiro, ó. Raiz quadrada de 25 é 5. Repete o mais 3, mais. Aqui eu tenho subtração, potência e adição. Resolve a potência primeiro. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4, ó. Mais 1, repete, copia, né? O colchete e as chaves. Eu preciso continuar resolvendo o que está entre parênteses. Então, os demais eu copio na linha de baixo, ó. E vamos resolver. 5 mais 3, 8. 7 menos 4, tá? Então, vai dar 3. 3 mais 1 vai dar 4. Então, já dá para resolver direto essas operações. Então, aqui deu 4. Ó. Agora, eu tenho que resolver o que está dentro do colchetes. Primeiro, eu resolvo a subtração e depois a adição. 22 menos 8 vai dar 14. 14 mais 4 vai dar 18. Ó. E agora, eu tenho que resolver o que está entre chaves. 20 menos 18 vai dar 2. Não tenho chaves mais, então sobrou somente 38 menos 2, que vai dar 36. Tá bom? Isso é tudo bem, pessoal.